Bom dia, gente. Meu nome é Helena e hoje eu estou aqui com a professora Cirlei em um projeto Masterclass que nós estamos fazendo parte do projeto The Books on the Table. A gente vai ter o intuito de levar um incentivo à leitura. Tudo bem, Pro? Bom dia, tudo bom, pessoal? Muito Então feliz vamos de lá. participar desse projeto de vocês. Obrigada, Pro. A primeira pergunta que eu queria fazer é qual foi a importância dos livros na sua vida? O que isso contribuiu? Eu acho que a importância dos livros para mim foi total, né? Eu sou de uma família humilde, minha família não estudou, a gente morava na roça mesmo. E tendo esse universo do livro, a gente começa a ter sonhos, a gente começa a impactar em vontades. Então, para mim, assim, a primeira vez que eu tive o contato com o livro, meu pai trouxe uma enciclopédia, acho que eu tinha uns 7 ou 8 anos. Ele comprou uma enciclopédia chamada Conhecer, e vieram 3 livros com histórias infantis, né? Um pouco de, sabe, de Disney, algumas coisas, e eu comecei a ler aquilo, né? Novinha, eu já lia com 6 anos, eu já era letrada. E aquilo para mim foi uma abertura mesmo, eu adorava. A segunda pergunta vai ser: qual foi o momento mais marcante de um livro e o que esse livro mudou na sua perspectiva de algo que você tinha? Ah, o Diário de Anne Frank, né? Eu peguei esse livro, era um livro assim bem surrado, uma amiga me emprestou, era uma das primeiras versões em português e era da década de 70. Então, quando eu peguei aquele livro, né, surrado e comecei a ler, eu não parava de ler. Se E apaixonou? algumas passagens desse livro, assim, né, da Anne dentro do sótão, enfim, tudo que ela passou até a sua morte me impactou bastante. É um livro que eu tenho, assim, como referência. Tem outros também, mas esse, né, na minha adolescência, foi fundamental. E como foi que você começou a ter o hábito da leitura? Se alguém te incentivou e para as pessoas que estão vendo, como faz para criar esse hábito que para alguns pode ser muito difícil? Enfim, eu acho que é alguma coisa, né, pessoal. Meu pai lia, né, mesmo ele não tendo uma formação, ele gostava de ler. Então, ele tinha alguns livros, né, de ficção e eu via que era livro grosso, assim. Meu pai usava um óculos bem fundo de garrafa na época, mas isso não era impedimento para ele. Então, veio Uhum. dele, né, essa leitura, e depois, quando eu comecei a imergir mesmo dentro dessa perspectiva, eu não consegui mais parar. E também alguns professores, eu acho que o professor também é um incentivador. Eu tive uma professora de literatura que ela corrigia provas da USP, né? Isso quando eu fazia o técnico, né? O meu também era integrado como o de vocês. E eu tive sorte, eu fiz Senai, e essa professora trouxe, assim, uma perspectiva, por exemplo, de grandes autores. Então, né, Machado de Assis, né, um pouco mais antigo, Graciliano Ramos, e foi trazendo essa leitura de histórias brasileiras, né? Eu tive contato com o Guarani, mas acho que o primeiro que eu li foi da coleção Vagalume, acho que todo mundo, acho que seus pais leram, é A Ilha Perdida. Então, esse foi muito impactante quando eu era mais nova. Já na adolescência, a gente já vem aí com Jorge Amado, e era uma leitura mais densa, né? Tinha que Capitães da Areia, nossa, tinha muito palavrão, e você falava assim, nossa, né? Como que você vai conseguir ler isso? Tratava um pouco da sexualidade também, numa época que não podia. Então, eu sempre fui muito, assim, não crítica, né? Eu aceitava a leitura como uma obra de autoria, e isso eu ia colocando dentro da minha vida. Então, foi dessa forma. E você acha que a sua profissão ajudou nisso? Você ter mais ainda o gosto pela leitura? Agora sim, eu acho que é importante, eu sempre digo para vocês, né, enquanto, né, a gente tem que buscar conhecimento, autoconhecimento também. Eu sou formada em administração de empresas, então a minha leitura de cabeceira era muito voltada à área de marketing, então a gente tinha que ler Kotler, enfim, né, Isaac Adigis, a gente tem alguns autores de referência. De 10 anos para cá, eu mudei o foco da minha profissão, eu vim para a área pedagógica, e, né, acabando o mestrado agora, a gente teve que ter contato com muita coisa, muitos livros relacionados à psicologia, relacionados à própria pedagogia, a essas práticas novas, e isso traz para a gente, assim, um adensamento na leitura. Então, é uma linguagem diferente, às vezes você não entende muito o que o autor quer dizer, mas, né, com a prática da leitura, você também vai se aculturando, né? Você vai trazendo esse universo
para dentro da sua própria cultura, e você consegue, acho que, transmitir de maneira mais, né, mais simples para quem é o ouvinte disso. Sim. E como os livros te influenciaram tanto na sua vida pessoal, tanto na sua vida profissional? Eu acho que, assim, na minha vida pessoal é esse, né, é de você mudar uma trajetória. Por exemplo, você pega um livro da Anne Frank, você não tem como ficar distante daquela história, então te dá uma força. Teve um também, acho que era Christiane F., todo mundo lia, assistia não, teve até um filme, né, que era de uma menina de 15 anos, drogada, prostituída. Então a gente tinha algumas leituras que na época eram obrigatórias e te faziam mesmo pensar e discutir. Hoje a gente tem um outro olhar, a gente, né, profissionalmente, eu gosto muito do Gardner, que fala das inteligências, gosto muito do Ausubel, que fala dessas metodologias ativas. Então, acho que com a leitura a gente se acultura. Mas eu gosto de ler gibi, gente. Eu comecei lendo Batman Ah, também. também. Eu adoro a Turma da Mônica e os anti-heróis também, né? Eu gosto desse herói trapalhão, enfim, eu acho que tudo isso faz parte daquilo do nosso universo pessoal. Então, tudo acho que influencia. Eu gosto de cultura pop, então, cinema, né, música e arte. Nesse sentido, quando você constrói tudo isso dentro de uma literatura, fica mais fácil. Sim. E qual foi o livro que mais te marcou? Olha, esse da Anne Frank, eu acho que em relação à história, à trajetória dela, mas por incrível que pareça, eu gosto do Pequeno Príncipe também. Então, Ah, eu já vi o filme. eu fui numa exposição que teve em São Paulo, levei minha filha pequena, a gente comprou a plaquinha da exposição e eu comprei o livro, eu tenho uma versão original, então, sei lá, eu acho que é isso, né? Mas tem muitos outros, né, gente? Não tem como eleger ou elencar um. Mas Anne Frank, eu até incentivei umas meninas, né, do interior, assim, que eram aparentadas da minha filha, mandei por correio e elas começaram a ter esse hábito da leitura também com esse. Mas tem lá o do cachorrinho do Marlon, né? Acho que é isso, também que eu comprei, dei uma lida, então é isso. E, Pro, agora a última pergunta. Você acha que os livros de vestibulares, que têm uma linguagem mais difícil e tudo mais, como, por exemplo, a Relíquia, você acha Uhum. que esse tipo de livro ajuda os jovens que estão prestando a se interessarem pela leitura, ou faz com que aquilo se torne algo maçante e eles podem até perder o interesse? A leitura obrigatória, por exemplo, da FUVEST. Olha, eu acho que tudo tem um fundamento, né? Eu, quando prestei FUVEST, tinha uma frase, né? É, em terra de cego, quem tem um olho só é rei. E esse era o tema da redação. E se eu não tivesse tido acesso a essa literatura de pré-vestibular, que era obrigatória, na época Helena, na época Grande Sertão Veredas, enfim, tinha muita coisa ali que você falava, nossa, né, tem que ler o Guarani, que coisa chata, não sei o quê. Mas eu acho que é fundamental para a gente saber um pouco de história, ter contato com a língua portuguesa de base, que é né, é fundamental, a nossa língua é muito complexa, mas ela reflete mais sentimentos, e nesse sentido eu acho que quem sou eu, né, para dizer que o livro é isso ou aquilo? Eu acho que tem especialistas que fazem, né, esse tipo de seleção, e acho que a gente tem que incentivar a leitura de alguma forma. Se a gente abre muito para uma leitura mais atualizada, enfim, talvez não atinja aquilo que eles queiram da língua portuguesa. Tá? É uma opinião pessoal, mas eu acho que eu tive acesso a clássicos. Era difícil, né? Eu já tive que ter contato até com Fernando Pessoa, algo assim, que tinha uma linguagem bem complicada na época, mas eu acho que foi bom, tá? Eu acho que a gente tem que passar por alguns processos. E você acha que algum livro desses te marcou, assim como Anne Frank, por exemplo, O Pequeno Príncipe? Sim, eu Livros. gostei muito de Nossa, Helena, era um meninas. clássico. Helena era um clássico, e ele falava com uma linguagem metafórica, figurada. Então, como que você vai falar de linguagem figurada, né? O cara descrevia todo um cenário em palavras. Então, ele descrevia a sala, ele descrevia o rosto da Helena como sendo uma pele de pêssego. Então, você tinha que imaginar. Hoje, né, se você não usa esse tipo de linguagem metafórica, é difícil você passar um sentimento num livro.
Eu tenho a coleção inteira do Harry Potter, eu não consegui ler, mas eu tenho, né? Tenho a coleção inteira do Senhor dos Anéis, acho que são 7 ou 8 livros, são vários, né? Eu comprei assim, naquele impulso, mas é uma linguagem, como a gente já assistiu o filme, estraga, né? Porque você não consegue entrar dentro do universo imaginativo do autor. Mas eu acredito que tudo depende daquela sua necessidade, né? Se eu não tenho a necessidade de ler, sei lá, Helena, talvez eu não tivesse contato com autores tão bons e brasileiros, né? Como Machado de Assis. Então, tendo essa obrigatoriedade da leitura, entre aspas, obrigatoriedade, enfim, né? Muitas vezes a gente pega resumo, e aí quando você acerta uma pergunta dessa no vestibular, você fica muito feliz, é bom, né? Foi bem E legal. você acha que hoje é mais fácil para você ler esse tipo de livro, ou você ainda tem, ou ainda você prefere Eu os acho que outros hoje é e tudo mais mais? fácil. Hoje é mais fácil, mas eu tenho uma seleção pessoal diferente, né? Eu busco Uhum. coisas que me agregam. Por exemplo, eu gosto muito de leituras do universo, sabe, de cenários futurísticos, enfim. Eu não fico só presa a uma literatura é, essa de segundo grau, enfim, eu busco outras coisas para eu crescer, né? Para minha vida se desenvolver de outra forma. Então, sei lá, a gente vai buscando aí, né, coisas relacionadas à espiritualidade, coisas relacionadas àquilo que você acredita. Eu não falo Uhum. autoajuda, né? Mas eu particularmente não gosto muito de livro de autoajuda. Mas tem pessoas que precisam dessa literatura também, né? Então, a Laia Ribeiro vende muito livro, né? Quem sou eu para criticar quem lê? Né? Então, acho que o Uhum. hábito da leitura é um apoio, muitas vezes, aí. Né? E agora, como última pergunta mesmo, você leva esse hábito da leitura para outras pessoas, como por exemplo sua filha, seus alunos? Você mostra o quanto isso é importante? Ou você só, por exemplo, só comenta, mas não chega a entrar muito a fundo no assunto de como isso teve Eu importância acho que são na sua vida? atitudes, né? Você tem que fazer para outra pessoa perceber que você faz. Então, eu tenho. Daqui a pouquinho eu estou com 50 anos. E desde os meus 6 anos que eu estudo, eu nunca deixei de estudar. Então, eu não fico, né, o tempo todo com um livro debaixo do braço. Mas para essa Uhum. trajetória chegar até onde eu cheguei, eu terminei o mestrado agora, enfim, eu tive que ter o hábito da leitura, muitas vezes virar à noite, entendendo coisas que eu não fazia. E a minha filha, assim, né, o pai dela lê bastante, eu tenho o hábito da leitura, ela já não desenvolve tanto, ela tem livros, né, alguns livros que ela, né, mesmo escolhe, ela está com 14 anos, porque vocês hoje têm muita coisa que distrai. Então, vocês têm a internet, tem o Google, tem a televisão, tem, né, o celular, eu acho que isso tira um pouco, talvez, Ah, esse hábito, tira um pouco esse hábito, porque é muita coisa concorrendo para a atenção de vocês, e vocês são muito, né, rápidos, muito dispersos, então a gente percebe isso até em sim. sala de aula. Quando a gente tem que dar alguma atividade, que vocês têm que parar para fazer alguma coisa, a primeira coisa que vocês fazem é pegar o celular, colocar o fone de ouvido, então há uma dispersão, mas eu não vejo também como uma crítica, é natural da idade de vocês, essa geração é conectada, diferente da minha, que a gente nem imaginava o que era internet. A gente ia na biblioteca, pegava aquele livro surrado, deixava a carteirinha. Então, são tempos diferentes, né? Mas eu acho que o hábito da Entendi. leitura pode ser desenvolvido de várias formas. Vocês me mandaram um PDF do livro, A Relíquia. Então, para mim, é complicado pegar um PDF, mas, enfim, a gente lê também, Tem gente que né? já acha mais fácil Vocês o acham PDF fácil olhar no celular. Eu preciso do em livro, porque eu físico. coloco marca, aí eu pego aquele, né, eu coloco uma luzinha em cima e eu vou lendo, né, com calma. Uhum. Às vezes posso estar deitada e fazendo a leitura com o computador, com o celular, já, para mim, perde um pouco o tesão mesmo da leitura, tendo Da que fazer leitura. leitura do PDF, que eu tenho que estar sentada com o computador. Isso aconteceu muito durante a minha jornada aí estudando EAD, fazendo cursos, enfim, agora também com vocês. É isso. Então tá bom, Pro. É isso. Muito obrigada. Queria agradecer a sua participação de nos ajudar nesse projeto. Obrigada, Helena. Você tem aí um futuro incrível, né? Ainda mais nessa imersão na leitura, que é muito importante. Obrigada, Giovana, também, né, que estava Eu aqui. E a todos que participam do projeto, né, Masterclass. Muito obrigada. imagino, eu que agradeço. Vou parar a Já foi agora parar a gravação. Aí ela vai ficar salva onde agora? Para a gente conseguir